a mordomia das finanças. Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Hoje é um momento muito especial, é uma aula muito importante. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Antes de iniciar essa aula, eu quero anunciar que no dia 14 de setembro eu estarei dando uma aula ao vivo aqui numa live falando de um assunto escatológico, cujo tema é Não precederemos os que dormem. Tá? Então essa é a sua oportunidade de estudar a palavra de Deus. Vou estar gravando essa aula. Eu quero convidar você a estar atento, a deixar o seu like, a deixar o seu joinha. Você que vai participar, deixa aí no seu comentário, porque esta aula ela não ficará muito tempo disponível. Então eu recomendo que você assista esta aula ao vivo, tá? Aproveite, que vai ser uma bênção para a sua vida, tá ok? E vamos aqui entrar na nossa aula. Enquanto isso, você deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho. Por quê? Porque o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e mais pessoas serão alcançadas através do vídeo. O texto áureo se encontra na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. A verdade prática diz assim: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Então aqui está a verdade prática e aqui está o texto áureo. Eu quero aqui, tá? A leitura bíblica em classe se encontra em Eclesiastes capítulo 5 e em 1 Timóteo capítulo 6, até o versículo 10. Vamos já dar início aqui a esta aula, como os irmãos já têm a revista em mãos, então já fica mais fácil já entrarmos no assunto sem tomar muito tempo dos irmãos. Tudo que temos vem de Deus. E aqui diz assim, no primeiro tópico e primeiro subtópico, que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. E ele vai usar o Salmo, vai usar aqui o Salmo 24:1. Tá? Salmo 24:1 vai nos informar, tá, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles, olha as pessoas aqui, ó, habitam. O Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Abra sua Bíblia em Salmos e você vai ler esse texto aqui, como estou com a Bíblia aberta. Está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a primeira informação que temos é que Deus é dono de tudo. Primeira informação que temos. E de fato, tá? Deus é tão tremendo e dono de tudo que o salmista escreveu que os céus e a terra proclamam, manifestam a sua glória. E Isaías, quando teve uma revelação, tá, e viu o Senhor assentado em alta sobre o trono, ele viu serafins em grau superlativo, dizendo santo, tá? 3 vezes. E ele disse, e os serafins diziam, toda a terra está cheia. Alguns tradutores colocam que toda a plenitude da terra estava cheia da sua glória. E o salmista, em Salmos 24:1 diz, Salmos 24, verso 1 diz, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a primeira informação que temos, que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. E nesse mesmo ponto, nós temos aqui o autor dizendo assim, tá?
há os que são filhos de Deus por criação, e aqueles que são seus filhos por adoção, através da fé em Jesus. Vamos entender esse ponto tão importante. Enquanto você anota aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Enquanto você escreve no seu papel, eu vou fazer aqui umas anotações. Eu quero que você fique aí comigo nesse momento. Você anote tudo aí. Pegou a caneta, pegou o papel, então vamos lá. Então, olha a informação que temos aqui, tá? Aqui ele vai dizer: assim podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos por adoção em Jesus Cristo, temos convicção de tudo o que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou: porque tudo vem de ti e da tua mão to damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Vamos entender esse ponto aqui. Por que nós sabemos que aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm Cristo, tá? O homem natural, ele é filho, ele é filho de Deus por criação, como coloca aqui, ó, tá? Há os que são filhos de Deus por criação, tá? Ou seja, Deus manda chuva sobre bons, sobre ímpio, sobre pessoas boas e sobre pessoas muito ruins. Tem gente que é muito ruim, mas Deus sempre revela o seu cuidado. Então Deus é Pai nesse sentido, com relação ao homem sem Cristo, tá? Agora, com relação a quem tem Cristo, é totalmente diferente. Esse é o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, ok? O homem que não tem o Espírito Santo. Então Deus cuida dele, ele tem o cuidado de Deus, porém de uma forma diferente. Então o que nós temos? Nós temos Deus como Pai, tá? Deus como Pai reina com cuidado providencial sobre o seu universo, suas criaturas. Isso é um detalhe. Então, Deus como Pai, ele cuida e reina sobre todos. Mas há uma diferença daqueles que são adotados na família de Deus. E como isso se dá? Quando uma pessoa, um homem natural, se converte a Jesus, tá? Porque é o Espírito Santo que convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele se converte a Jesus, o Espírito Santo, tá? Espírito Santo vem, habita aonde? No homem. Olha aqui, ó. Ele habita no homem. Aqui tem o espírito humano. Achei uma caneta boa, hein? Aqui está a alma. E aqui está o corpo. Então aqui é o homem natural. O homem natural. O NT aqui, ó. O homem sem o Espírito Santo, ele não pode ser adotado na família de Deus. Por quê? Porque ele é um homem natural. Agora, quando o Espírito Santo, quando o homem se arrepende de seus pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar nele. Aí nós temos a resposta. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Olha o detalhe que nós temos aqui. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Quando é que a pessoa se torna filho de Deus? Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota. Então, quando o homem natural confessa Jesus como Senhor, o Espírito Santo
passa a habitar nele. Tá? O Espírito Santo passa a habitar no homem. Então ele recebe nele a vida de Deus. Tá? A vida de Deus. Então Deus habita nele agora. Por meio de quê? Por meio de quê? Quando é que ele se torna filho? Olha o que acontece. Mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, meu Pai. Então, é nessa hora, tá, em que uma pessoa recebe o Espírito Santo, que ela pode ser adotada. Então, ela passa a ser adotada na família de Deus. Tá? Na família de Deus. É nessa hora que ela pode ser chamada filhos de Deus. É nesse momento. Aí Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus passa a testificar no espírito humano. Que está escrito. Porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Algumas traduções estão com o nosso espírito. Mas tem traduções que ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ou seja, nós somos adotados na família de Deus. Então, a partir daí, somos chamados de filhos. Então, fica aqui esse detalhe para os irmãos. Abra sua Bíblia agora em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. E você vai ver aí esse detalhe. Então, só é filho de Deus aquele que crê. Estou provando agora aos irmãos, né, o que eu estou dizendo aqui. Somente aquele que crê. Olha o detalhe aqui, ó. Vamos ver esse detalhe. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Então só pode ser filho de Deus aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Então fica aqui esse primeiro ponto e nós vamos entrar no trato com relação ao dinheiro. Abordamos aqui já o primeiro ponto, explicamos como é que a pessoa se torna filho de Deus. Agora nós vamos para o trato com o dinheiro. Aí ele vai dizer: se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. Como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Vamos ler esse texto? Fica aí comigo, hein? Vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Vamos ver esse texto que diz assim, no versículo 17, que é a sétima carta à igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vejam esse ponto, que é um ponto importante. Tá? O autor aqui, ele coloca algo muito interessante aqui. Ó. Ele coloca algo muito interessante com relação aos que se tornaram ricos materialmente e infelizmente se tornaram pobres espirituais. Esse ponto é um ponto de extrema relevância para quem quer conhecer mais sobre este assunto. Eu recomendo que adquira o meu livro, As 7 Cartas do Apocalipse. Meu livro está digital agora, os irmãos podem adquirir, vai estar o link aí na descrição do vídeo. E os irmãos podem ter aí em mãos esse livro, no seu iPhone, no seu celular, no seu notebook. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Laodiceia era uma igreja que estava vivendo um momento muito complexo. E Jesus lança sobre ela uma reprimenda. Estou olhando aqui o meu livro, tá? Jesus lança sobre ela uma reprimenda muito forte. E eu quero ler para os irmãos aqui, ó,
Tá? Essa aqui é uma cópia simples que eu tenho aqui do meu livro, das 7 cartas, mas está digital. No versículo 16, que é o que está acontecendo hoje, é o inverso, tá, do que nós estamos vivendo hoje. Não se pode nivelar o nível da igreja por aquilo que ela possui. Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz um comentário aqui no meu livro, nessa parte em que Jesus chega e diz: não é quente nem frio. E é o que nós estamos vivendo hoje. Não é quente e não é frio nem quente. É um comentário que está aqui no meu livro. O estado insensível da igreja era devastador. O grande dilema era este. Consideravam-se espirituais a ponto de não conseguir ver o que de fato estava acontecendo consigo mesmo. É o que estamos vivendo hoje, tá? O fervor espiritual não existia entre eles, isto é, com relação a Laodiceia. Cristo já não era prioridade, fazia parte do passado. Ele estava do lado de fora, abre aspas e fecha aspas. O cristianismo vivido pelos laodicenses era sem vida e cheio de hipocrisia. A mornidão é a causa dessa expressão. Olha o detalhe, a mornidão é a causa dessa expressão. Vomitar-te-ei da minha boca. Então olha o que o autor coloca. Nós precisamos pensar com relação a esse ponto, porque o autor coloca aqui na revista. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, segue nu. E eu comentei aqui, agora no versículo 17, ainda no versículo 16, Jesus estava com náuseas. E mesmo assim, essa expressão vomitar-te-ei torna destrinçado a graça nas entrelinhas. A graça é revelada aqui. Dado que vomitar-te-ei é um fato que ainda não havia ocorrido. Isso é autoexplicativo, visto que assinala que um período de tempo foi dado para que a conduta fosse plenamente mudada. Então Jesus deu ainda uma chance aos laodicenses. Está aqui no comentário do meu livro, isso aqui é um pequeno princípio que está aqui. Agora no versículo 17, eu comentei assim: a forma que Jesus vê difere incomparavelmente da visão humana. Um homem natural normalmente avalia o outro por aquilo que possui, ou pela sua posição no meio da sociedade. Francamente, há um grande abismo entre a visão humana e a divina. Isto é, não há comparação. A igreja de Esmirna era desprovida de recursos financeiros. Por isso, não desfrutavam de um templo suntuoso. Entretanto, é chamada de rica. Enquanto que os laodicenses eram ricos e afamados, todavia eram pobres aos olhos de Cristo. Estavam mergulhados no oceano do orgulho. O verbo de Deus trata-os com adjetivos: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Adjetivos estes que jamais qualquer outra pessoa gostaria de receber. Olha um dos comentários que eu tenho aqui, irmãos. Isso aqui é do meu livro, As 7 Cartas do Apocalipse. Por qual motivo os laodicenses são tratados assim? Olha aqui o detalhe. Eles estavam ancorados no ouro, nas riquezas, na própria capacidade intelectual e na fama que conquistaram por se reerguer independente de Roma. Exteriorizavam serem felizes, independentes de Cristo. Mas na verdade estavam se afogando na própria arrogância. Ter fama, riqueza, possuir um patrimônio que parece ser incalculável sem Cristo é absolutamente nada. Portanto, o que lhes faltava é a pessoa do próprio Cristo. Jesus, o Senhor,
que som das regiões mais profundas da igreja, exibe o que eles diziam acerca de si mesmos. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A verdade está nua e perceptível. Estavam afastados de Cristo. Conseguiram colocar Jesus fora de suas vidas e de seus negócios. Aí eu coloquei aqui outros pontos. Então aqui é um dos detalhes que está no meu livro. Está tudo com ponto e vírgula, tudo certinho, tudo corrigido. 4 professores, passou por 4 professores fizeram a correção de análise, concordância verbal. Está uma benção esse livro. Você pode adquirir, o link vai estar na descrição do vídeo. Então olha a forma que Jesus vê essa igreja. E não é diferente hoje. Nós estamos vivendo, de fato, uma realidade caótica. Tá? Por quê? Porque a história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Então, nós estamos vivendo nos dias de hoje, da igreja de Laodiceia, onde priorizam o dinheiro, onde amam o dinheiro, onde dizem rico sou e de nada tenho falta. Então está ali, para quem quiser adquirir esse livro, esta pérola preciosa. Esse livro aqui está rico em detalhes, irmãos. No terceiro ponto, cuidado com a falsa prosperidade. Irmãos, a teologia da prosperidade é uma teologia miserável. Por que eles não vão pregar prosperidade lá naqueles lugares onde a pobreza é devastadora, avassaladora? A promessa deles é porque somos filhos do rei, não podemos sofrer, temos que comer o melhor da terra. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse. Está entendendo? Ser cristão não nos isenta de dificuldades. Então cuidado com a falsa teologia da prosperidade. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram e nós não queremos sofrer, queremos ser intocáveis. Isso é impossível, não dá. Então a teologia da prosperidade é uma teologia que está acabando com muitos cristãos. Tá? Está acabando com muitos cristãos. É uma distorção da graça de Deus, é uma distorção das Escrituras. Eu creio na prosperidade bíblica, à luz da Bíblia, não nessa teologia que estão pregando por aí que cristão não pode passar por dificuldade. Tá? Isso está no terceiro ponto. Então tome cuidado com esse tipo de teologia. Tome cuidado. No segundo tópico, o cristão deve ganhar dinheiro. Tá? Como o cristão deve ganhar dinheiro? Primeiro ponto ele coloca honestamente. E aqui ele vai colocar novamente aqueles pontos que o homem deve ganhar o seu salário com o seu trabalho. Não adianta fugir dessa realidade. Na aula passada eu falei sobre isso. O trabalho tem que ser honesto. Tá? Tem que ser honesto. O dinheiro que o homem deve ganhar deve ser um trabalho honesto. E ele coloca aqui, ó, no suor do teu rosto comerás do teu pão. O Criador disse isso aí. Não adianta fugirmos dessa realidade. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou temos mandado, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Então ele está falando de um trabalho honesto, de um trabalho que dignifica o homem. Não queira fugir dessa realidade. Não queira fugir. Isso é um ponto importantíssimo. No segundo subtópico ele fala para fugir das práticas ilícitas. Tá? O cristão não pode ganhar dinheiro com jogo, bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de angariar riquezas. E ele vai citar aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: lemos dessa forma: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então olha o detalhe: vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro dignamente, ganhar o seu dinheiro de forma honesta, que Deus se agrada, Deus abençoa. O homem que sai de manhã a trabalhar, isso é louvável. Parabéns a você. Isso é louvável, isso
Deus deseja isso aí. Você levante a sua cabeça e ganhe o seu salário da forma mais digna possível. Então não devemos nos envolver com jogos, não devemos nos envolver com loterias. Ah, mas não tem um versículo bíblico. Você tem o Espírito Santo. Não tem porque na época não tinha esse tipo de jogo. Você tem o Espírito Santo. Com certeza ele vai falar melhor no seu coração. Depois vai falar para fugir da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Olha o detalhe, a avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal. Por quê? Porque está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, por causa do dinheiro, a fé, tá? Alguns se desviaram da fé, não abriram a guarda, porque em torno da nossa fé deve haver sentinelas, deve haver proteção. Mas quando o amor a mamon é maior, então as pessoas podem até naufragar na fé. Então não permita que a avareza tome conta do seu coração. Não permita que a avareza entre nas entranhas do teu coração. Olha o detalhe, Jó foi abençoado por Deus. Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem poderoso. E do dia para a noite, vamos usar essa expressão, ele ficou pobre, mas manteve a fidelidade. E Deus, quando virou seu cativeiro, o enriqueceu muito mais daquilo que ele era. Então, mas ele não possuía, o seu coração não estava no dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Por que eu coloquei mamon aqui? Porque quando o dinheiro passa a ser o senhor da vida de uma pessoa, é isso que ele é. Quando a pessoa é avarenta, mamon é seu senhor, ou seja, dinheiro é seu senhor. Então não deixe o dinheiro ser o senhor da sua vida. Olha Jó. Jó não permitiu que a sua riqueza tomasse o lugar de Deus na sua vida. E olha o detalhe que temos aqui. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Então olha os homens que tinham muito, mas não eram apegados a isso. Jó, Abraão, eles não eram apegados àquilo que eles possuíam. Tá? Não deixe, não destrone Deus da sua vida, não tire Deus do trono do seu coração, não faça isso. E o texto aqui, você pode ler aí, Provérbios, novamente, capítulo 28, versículo de número 20. Então tomem cuidado, isso é muito perigoso. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Ele vai colocar aqui, contribuindo com os dízimos e contribuindo com as ofertas. Eu quero que você anote alguns pontos aí. Enquanto você anota, fica aí comigo, que vai ser importante para você. Falando aqui um pouco sobre contribuição com relação aos dízimos e ofertas, que é o nosso terceiro tópico aqui, como um cristão deve utilizar o dinheiro, no caso na igreja, há 8 razões porque você não pode reter o dízimo, tá? Porque você não deve reter o dízimo. Eu falei um pouco sobre isso, mas como muitas pessoas não viram, eu vou estar falando aqui novamente. Há 8 razões. A primeira razão, porque você não deve reter o dízimo, tá? Porque aqui ele coloca, na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir, de modo positivo e abençoado, para a manutenção da obra do Senhor. Há 8 razões por que você não pode ou não deve reter o dízimo. Primeiro, ele pertence a Deus. Então os 10% pertencem a Deus. Olha aí o detalhe, hein? Pertence a Deus. Alguém diz, mas o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O dízimo foi incorporado na lei. O dízimo é antes da lei, cerca de 430 anos. O dízimo já era uma realidade. Você vê isso em Gênesis, quando Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, tá? Que possuía um sacerdócio universal. Então o dízimo foi instituído, o dízimo já existia antes da lei, 430 anos antes da lei ser instituída, o dízimo já era uma realidade. Jacó também deu o seu dízimo, Abraão, Jacó também entregaram o seu dízimo. Então o dízimo pertence a Deus e cabe
ao, ao ministro, tá, da igreja administrar o dízimo. O dízimo não é administrado por aquele que entrega, mas sim por aquele que é o responsável. No caso, seria hoje o pastor da igreja. Então, leve o dízimo à casa do tesouro. Ele pertence a Deus. Deus é criador, segunda razão, porque não podemos reter o dízimo, ou não devemos reter o dízimo. Porque Deus é criador, protetor e provedor. Terceira razão, olha o detalhe, na segunda razão. Deus é criador, protetor e provedor. Por que você está preocupado? Eu nunca vi ninguém entregar o dízimo, e ficar mais pobre. Né? Nunca vimos isso. Terceiro ponto, colocar o salário no saco furado. Terceira razão porque você não deve reter o dízimo. Porque reter o dízimo é colocar o salário no saco furado. Ele nunca vai render o seu salário. Quarta razão, reter o dízimo é perda para si mesmo. Isso é um detalhe. Quinta razão, reter o dízimo é amar o dinheiro. Existem pessoas que fazem milhares e milhares de questionamentos. Deixa eu dizer uma coisa, não quer dar o dízimo? Não dê. É assim que funciona. Não tem nenhum problema, não quer dar? Não tem problema. Tá? Mas, geralmente, é a parte sensível do homem. É a parte sensível do homem. Tem gente que não gosta do que eu estou falando aqui, mas é a parte sensível do homem. Tá? Mexeu com o bolso. Então, quando mexe com o bolso, as pessoas ficam furiosas. Deixa eu te dizer, o que você tem não é seu. Porque o salmista disse, tudo vem dele. É ele quem te deu emprego, é ele quem te deu saúde. Então, entrega a ele o que é dele. Tá? Então, quando você não entrega o dízimo, é uma revelação de que você ama o dinheiro. E de que o dinheiro é o Senhor da sua vida. Então, reter o dízimo é amar o dinheiro. Sexto ponto. Sexta razão porque não devemos reter o dízimo. Porque reter o dízimo é desconfiar da presença de Deus. Sétima razão. Reter o dízimo é roubar a Deus. Aí você diz, mas isso está na lei. Não, isso foi incorporado na lei. Tá? Ficou mais fácil de trabalhar. Oitava razão. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. E isto é pecado. Então, dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Aí alguém diz, mas não está no Novo Testamento. É porque não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia ou não quer entender a Bíblia. Tá? Leia lá Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus condena os fariseus pela forma que viviam, porque eles passavam longe da misericórdia, da justiça e do juízo. Aliás, da misericórdia, da justiça e do amor. Aí Jesus condena eles nessa área. Mas diz assim para eles, olha, vocês devem dar o dízimo, mas sem omitir aquelas. Tá? Pratiquem a justiça, amem e usem de misericórdia, que era uma coisa que eles não praticavam. É isso que os condena. Mas ele diz, ó, deveis fazer essas coisas, isto é, deveis dar o dízimo. Eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo. Porém, eles tinham o dízimo como um salvo-conduto. Tá? Eles tinham o dízimo como algo que os levaria ao nível máximo da santidade. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus condenou a prática deles, mas não condenou o dízimo. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, lembra daquela passagem? Jesus disse assim, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, o que é de Deus? Está no Novo Testamento. Tá? E também deve contribuir com as ofertas. Olha, dízimos e ofertas. Por quê? Porque o dízimo, irmãos, o dízimo vai auxiliar em muita coisa. Eu já vi pessoas que passaram por um período difícil, tendo aluguel pago. Já vi pessoas sendo sustentadas, porque passou por um momento adverso. Quantas pessoas não são ajudadas com cestas básicas? Quantas pessoas não são ajudadas em uma área da vida com relação... Já vimos pessoas sendo abençoadas através de ofertas e de dízimo. Tá ok? Então o dízimo é muito importante. É muito importante. Não deixe. Aquele que contribui com alegria, aquele que contribui com amor, você pode ter certeza, Deus vai te recompensar. E geralmente as pessoas colocam desculpa. Ah, porque eu não tive dinheiro, eu atrasou a conta, é uma administração.
que precisamos aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender, é administrar o nosso dinheiro. Eu passei por um período difícil, um tempo atrás, onde meu nome estava sujo por circunstâncias adversas, né? E há muitos brasileiros hoje passando por circunstâncias adversas, porque ficou desempregado como eu fiquei. E hoje, graças a Deus, eu consegui limpar meu nome. Mas foi um momento difícil. E o interessante é que Deus não deixou faltar nada. Eu vou compartilhar com você algo. Eu me lembro quando eu estava desempregado. Vale a pena você ser fiel a Deus. Eu me lembro quando eu estava desempregado. Um homem chegou na casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele falou que Deus falou com ele. Ele falou, vai na casa do João, leve uma compra para ele. Ele não sabia que eu estava desempregado. Fazia anos que eu não vi esse rapaz. Fazia anos. E quando ele chegou lá em casa, ele contou como é que ele chegou em casa. Ele não sabia onde eu morava. Ele falou que quando ele chegou na casa dele, Deus falou com ele, vai ao mercado, faça uma compra e leva para o João. E ele falou, Deus, eu não sei onde ele mora. E Deus falou, vá lá que eu cuido de tudo. Ele achou a minha casa. Então, e levou lá a compra. Meu filho está aqui, ele é testemunha, né, Pedro? Testemunha viva. E naquele dia nós demos graças a Deus. Ele não sabia onde eu morava, ele não sabia que eu estava desempregado. E fazia muito tempo que eu não via aquele rapaz. E naquele dia nós vimos a mão do Senhor, a providência de Deus na nossa vida. Então, confie no Senhor. O dízimo vai ajudar aqueles que, o dízimo de oferta, vai ajudar aqueles que estão passando por muitas coisas. Vai ajudar os missionários que estão no campo. Vai ajudar os líderes que precisam viver da obra. Então não tome para si o dízimo. Tá? Aí vai falar aqui também, olha o detalhe, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Falamos do dízimo e falamos da oferta. De forma bem rápida, mas falamos. Tá? A oferta vai falar do socorro aos necessitados, da viúva, dos órfãos e dos carentes, e etc. E na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Senta, planeja as suas contas, planeja tudo certinho, soma o que dá para comprar, o que não dá, mas evite comprar além daquilo que você pode pagar, tá? Não é nosso papel. Nós cristãos temos que sentar, pensar, avaliar se podemos comprar determinada coisa. E outra, nunca gaste além do seu salário, nunca gaste aquém daquilo que você ganha, tá? Então evite os extremos, tá? Evite os extremos aqui também, aqui falando do ponto dos avarentos. De um lado, aos avarentos, que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. Esses não se importam em ver os filhos passarem necessidades, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. Do outro, aos que gastam além de suas possibilidades, contraindo dívidas que perturbam a harmonia do lar. Então, deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio, tá? Lute pelo equilíbrio. Não vá aquém, também não vá ao extremo, tá? Seja equilibrado. O equilíbrio é a resposta, o equilíbrio é a base. E no ponto 2.3 do terceiro tópico, vai falar o seguinte, tendo o controle da renda. Então é importante você anotar o que você gasta, é importante você comprar à vista e não a prazo. Tudo isso é importante, tomar cuidado com o cartão de crédito. Tá? Um dia o pastor Silas Malafaia estava falando de um problema de uma irmã que dizia, pastor, o diabo está acabando com a minha vida, estou endividada. Aí o pastor perguntou para ela, irmã, do que o senhor está endividada? Cartão de crédito. Ele falou, traz aqui o cartão de crédito. Aí ele pegou, começou a cortar o cartão de crédito, se não me falha a memória, faz muito tempo que eu vi isso. E ele disse, não, mas estou acabando com o diabo. Então, tome cuidado, tá? Tenha o controle da sua renda. Outro ponto que ele vai orientar aqui também, não fique por fiador. E vai dar os textos que já estão aqui na revista. Né? Fiador é algo muito sério. Provérbios capítulo 11, os irmãos podem ver, versículo 15. Tome cuidado, não seja fiador. A minha recomendação é não seja fiador. Tá? Fuja do agiota. Olha o detalhe, hein? É verdadeira a maldição quem cai na mão dessas pessoas. Tomem cuidado. Não empreste dinheiro de agiotas. Depois ele vai explicar aqui. Um cristão não deve praticar a agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo
clandestino. Além de ser ilegal, se é ilegal, está fora da lei, você já está pecando, tá? De modo clandestino. A Bíblia condena essa prática e vai dar o texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 25, Levítico 25, versículo 36. E pagar os impostos. Portanto, dai a cada um que deveis. Olha o detalhe, hein? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo de número 7. O cristão não deve ser sonegador, o cristão tem que ser exemplo. Seu testemunho fala mais alto que suas palavras, tá? Isso é um ponto importante, hein? O cristão deve glorificar a Deus de todas as formas, ainda que muitos aleguem que os governos não apliquem bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades. O cristão precisa comportar-se como cidadão do céu. Lembre-se, você é peregrino em terra estranha. Então, fica aqui toda esta dica aqui. É mandamento bíblico que paguemos imposto. Aí ele vai usar o texto aqui, ó, que nós citamos. Mateus 22, 17 e 21. Tá? Então fica aí esse ponto importantíssimo. E a conclusão diz assim: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Deus te abençoe. Até a próxima aula.